quando Jesus fala, ele resume a missão dele. A gente poderia até dizer que essa frase, Jesus resume a missão. Em Lucas 12, 49, Jesus diz assim: eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que ele já tivesse aceso. Então vocês imaginem, o que é esse fogo, né, que ele veio trazer, né? Que ele veio trazer o Espírito Santo para nós, para que o Espírito Santo possa nos renovar. O Espírito Santo, ele não faz remendo, não. Então a nossa vida não é remendada, não. É renovada. É fazer a criatura de novo. O que nos faz ser transformados? Quando você pega um milho para virar pipoca, ele passa pelo fogo. Se não passar no fogo, continua milho. Se você põe no fogo, fica a pipoca deliciosa. A gente, para ser transformada, a gente precisa da força de Deus, do Espírito de Deus, para que mude nossos pensamentos, nossos desejos, né? Transforme o nosso coração, faça com que a gente abra os olhos para outras coisas que a gente ainda não viu. Então, esse fogo é aquele que queima, mas não consome, nos transforma. E é tão interessante que eu queria que vocês prestassem atenção agora e vocês fizessem junto comigo. Respira comigo. Então, assim como o ar não é vital para a nossa vida biológica, podemos ficar sem o ar? Não. Assim é o Espírito Santo para a nossa alma. O Espírito Santo é o respiro da alma. E é tão interessante que a gente não presta atenção, né? Como é que o mundo nos dispersa de Deus, né? Hoje o mundo está ligado em tudo que polui o ar, não é? Tudo que polui o ar, o povo não está atento, os ecologistas não estão atentos com a fumaça, com tudo que está poluindo o ar e que pode envenenar o ar, que a gente não vai dar conta de respirar. E quem está preocupado com o que está envenenando o espírito? Já pensaram nisso? O que de verdade pode estar envenenando o Espírito Santo em nós? Envenenando e poluindo a nossa cabeça e o nosso coração, e impedindo que o Espírito Santo de verdade se manifeste. Lembra que a gente não pensa nisso, né? Tem uma analogia, né? Porque quem comanda o corpo é a alma. A gente é que tem ilusão, que a gente é que é bacana no físico. Nosso físico não é nada, Jesus não fala isso. O corpo não é nada se a alma não estiver de pé. Então o que nos põe de pé? O que te dá energia para caminhar? Tem dia que você levanta e não quer nem sair da cama. É o Espírito Santo de Deus que fala, coragem, e te põe de pé. Então como que a gente cuida mal? Como nós temos pouca consciência daquilo que a gente vai vendo, vai ouvindo e vai vivendo, e que vai intoxicando o Espírito Santo em nós, vai impedindo que o Espírito Santo se manifeste. Então os nossos olhos às vezes estão tão acostumados com violência, tão acostumados com imagens tão diferentes daquilo que o Senhor pediu, onde a gente não vê mais quantas manifestações de amor, quanta dureza, quanta coisa causada pelo egoísmo, né? Quanta coisa que não tem feito com que se manifeste de verdade aquilo que Jesus veio dizer aqui. Eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que isso já estivesse pegando fogo mesmo, ateasse esse fogo. Quanto que Ele gostaria de ver a nossa transformação, o quanto que Deus Pai quer doar esse fogo a todo mundo, a todas as gerações. Mas guarda uma coisa que eu já disse para vocês: o cristianismo, ele é uma religião do desejo. Então eu tenho que desejar o Espírito Santo de Deus. Ele não nos é imposto. Deus não nos impõe nada, é tudo um convite, né? Então nós temos que desejar, nós temos que pedir, nós temos que desejar com o nosso coração de verdade. Eu quero receber, Senhor, o Espírito Santo. Por quê? Porque eu quero ser transformado para ser uma testemunha que seja credível do Senhor. As pessoas precisam olhar para mim e saber quem eu represento. Para isso é um processo.
E esse processo de transformação não vai acontecer em nós sem o Espírito Santo. Hoje a gente vive numa era que a comunicação nunca foi tão facilitada. Os meios de comunicação nunca foram tão fáceis. Hoje as distâncias parecem que deixaram de existir. Você deita aqui hoje, acorda em Roma às 5 horas da manhã. Ou em Miami, onde você quiser chegar. Parece que as distâncias nem existem mais, parece que os países viraram bairros. E nunca o ser humano esteve tão sozinho. Ele perdeu a capacidade de comunicar, né? O povo está junto, mas está sozinho. Hoje as pessoas ficam do lado uma da outra, cada um conversando na internet. Mas não se vê mais, não se olha mais, não entende mais a dor do outro, não é capaz mais de olhar o outro. Hoje o mundo caminhou tanto a nível da ciência, da tecnologia, que o homem tem certeza que ele não precisa de Deus. E que imagina se ele precisa perder tempo em ouvir a palavra de Deus, rezar então, imagina se isso é possível. Isso é perda de tempo, imagina. A gente já está quase chegando a ser Deus. Então, na verdade, o ser humano não percebe que ele está construindo de novo uma história que está descrita na Bíblia. Qual é? O que contrapõe a Pentecostes? Qual a história da Bíblia que contrapõe a Pentecostes? Pentecostes é unidade, é nos fazer é nos fazer compreender, é eu fazer olhar para essa menina e saber se ela tem uma dor ou não. O que é o ser? O que é? Pentecostes é isso, aquele que nos faz amável, que nos faz compreender o outro. Qual foi o inverso disso? Está na Bíblia. O quê? Pode falar. Que não tem certo, nem não tem erro nem acerto, nós somos irmãos. Babel. Babel é o oposto de Pentecostes. Os homens achavam que davam conta de construir um mundo e fazer um caminho para chegar no céu sem Deus. E eles conseguiram compreender em determinado momento que estavam construindo um contra o outro. E hoje muitas vezes a gente vive Babel, dentro das casas, dentro do trabalho, ninguém entende ninguém. Comunicação hoje é um problema gravíssimo. Na era da comunicação, a comunicação é uma coisa gravíssima. Um dos maiores problemas que a gente tem no hospital é falta de comunicação. Mas não sabia que isso tinha que ter ficado em jejum? Ninguém comunicou. Mas na era da tecnologia, na era da comunicação, a comunicação falta. Porque na verdade, nós precisamos de pedir a Deus que, por isso que é o Espírito Santo, por isso que eu tenho que desejá-lo, eu tenho que querer ser transformada, eu tenho que querer ser renovada. Eu preciso querer que Deus mude toda a minha história, mude meu olhar, transforme de verdade. Eu não preciso ter medo, porque imagina, como é que nós, nessa diversidade aqui, cada um de um jeitinho, como que nós vamos ser o corpo místico de Cristo? Nós somos igual uma farinha seca. Como é que junta uma farinha para virar um pão, virar uma massa? O que junta? Tem que ter a água. É a água do Espírito, não é? É o Espírito Santo que foi derramado em nós na água do batismo, É Ele que vai juntar a gente, faz uma massa só. Mas se quisermos. Isso que é o belo das coisas de Deus, Porque tudo de Deus é se você quiser. É um convite, é uma proposta. E nós temos que dar a resposta. É muito simples. As coisas de Deus são encantadoramente simples. Porque Ele não te obriga, Ele te convida. Ele te convida a permitir que o Espírito Santo seja aquele que vai cuidar da sua vida. Deus deu uma missão ao Espírito Santo. Falou: eu te dou o cuidado da criatura. Você precisa cuidar da criatura de forma que Deus possa habitar em nós, de forma que a gente possa ser o templo de Deus. Lembra daquele bom samaritano? Lembra da parábola do bom samaritano? Daquele que fica caído, machucado, e que ele é cuidado. As feridas é derramado óleo, é enfaixado as feridas, é levado a um lugar para ser curado. Assim somos nós diante de Deus. Quando a gente desejar de verdade o Espírito Santo, com toda a força do nosso coração, e dizer a Ele: eu creio em Deus, e eu quero que de verdade ter uma vida com Ele,
Eu quero de verdade entender o que é Deus falando pela minha boca. Eu quero de verdade entender o que é Deus agindo pelas minhas mãos. Eu quero de verdade, porque isso é uma coisa espetacular. Ver que não sou eu, mas é Ele em mim. Espetacular. É algo que nos deixa sem palavras, ver Deus fazer em nós. É quando você pede e Ele age através de você e você fala, não fui eu, foi Ele. A gente reconhece exatamente quando não é a gente, mas é Deus fazendo através da sua vida. Então quando a gente desejar de verdade, fala com Ele, vem arrancar, cumprir em mim aquela promessa que Deus deu em Ezequiel, que tiraria do nosso coração o coração de pedra e nos daria um coração de carne, que o Senhor escreveria no nosso coração, com as letras do Espírito, a sua lei, de forma que a gente não precisaria, disso a gente viveria porque já está escrito em nós, e a gente daria conta de viver. Lembrando aquela música que vocês cantaram, porque nós somos terra árida, terra seca, como é que nós vamos produzir fruto, se não for irrigado? Pelo Espírito Santo de Deus. É a água que tem que nos irrigar, porque o que depender de nós dá o quê? Nada. E é tão bom tomar essa consciência que não somos nada, e que tudo dependemos de Deus, e deixar Deus fazer essa transformação, porque isso é uma aventura, porque o Espírito Santo, como de Deus, só vai agir à medida que eu permitir. Somente quando eu me abrir a essa transformação, a não ter medo. Vocês imaginem, quando o Espírito Santo, quando houve Pentecostes, que o Espírito Santo veio, onde é que os discípulos estavam? Eles estavam reunidos aonde Jesus tinha feito a última ceia com eles, na presença de Nossa Senhora. Eles estavam lá, morrendo de medo, com as portas trancadas, com medo de morrer. Você conhece Jesus? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Aí de repente vem o Espírito Santo, porque aonde tem o Espírito Santo de Deus não existe medo. Ele que nos dá coragem de testemunhar, Ele que nos dá coragem de falar o nome de Jesus, Ele que não nos deixa envergonhar, Ele que nos deixa aí as últimas consequências. Por que existiram tantos mártires, tantas pessoas que testemunharam o nome de Jesus? Se você falar que acredita nele, você morre. Estou morto, creio. Então é só Ele que nos coloca a palavra certa na nossa boca, te dá a atitude certa, te dá a condução, porque nós achamos que não precisamos dele para nos orientar. Nós estamos longe de querer ser a imagem de Deus. O mundo hoje quer saber disso não. Eu ser a imagem de Deus, imagina, eu quero ser a minha imagem, eu quero ser o bacana que o mundo vai mostrar. Mas o mundo nos traz uma ilusão tão grande, de um tanto de nada, que não nos leva a nada. O Espírito Santo de Deus tem uma proposta absolutamente irrecusável, é de fazer uma vida nova, uma vida com sentido, uma vida que cada um de nós recebeu tantos dons de Deus. É o Espírito Santo que vai permitir que a gente possa devolver a Deus esses frutos multiplicados. Mas é multiplicar 100 vezes, 1000 vezes. Por que a gente não consegue fazer isso, Porque sozinho nada podeis fazer. Quem disse isso? Foi Ele, foi Jesus. A proposta de Pentecostes é uma proposta maravilhosa que se renova. Por várias vezes no dia a gente precisa chamar o Espírito Santo de Deus. Tem que tomar uma decisão, tem dúvida. O Espírito Santo é doce, Ele é uma doçura. Fala, me mostra, Espírito Santo de Deus, me revela a vontade do meu Pai agora. Me mostra o caminho, me dá a direção, me ajuda a fazer as coisas certas, me ajuda a amar a Deus, me ajuda a servi-lo, acerta o meu caminho de amar e servi-lo, me ajuda a ser testemunha fiel dele, me ajuda a não ter medo, renova o meu coração, coloca fogo dentro de mim, me dá esse amor a Deus incondicional. É assim, sem medo. Oração do desejo. Deus é aquilo que a gente deseja. Eu quero caminhar na presença, eu quero ser queimado, É o que vocês vão rezando muito e pedindo. Quantas vezes vocês estão rezando e estão sendo queimadas? A mão queima, o pé queima, você morre de calor, porque está diante daquele que é o fogo que nos queima. Vocês imaginam o que esses discípulos fizeram? Quanta coisa eles fizeram. Cada vez que Pedro falava, era a multidão que convertia. E nós?
Porque eu não tenho que falar pela força das minhas palavras. Não sou eu que vou convencer ninguém. Não sou eu que vou fazer com que alguém se converta a Deus. Quem é que nos convence? Está escrito na palavra de Deus. Quem nos convence do pecado? Quem nos convence que a nossa vida está fora do trilho? É um só, é o Espírito Santo de Deus. Ele que nos mostra com doçura, né? Ele que nos mostra, se você fizer desse jeito, será melhor. E se a gente aprender a ouvir o Espírito Santo, se a gente aprender a ler o que Deus quer nos falar na palavra, em cada vez que recebemos a Eucaristia, é ali mesmo, né, que nós vamos aprender, né, a deixar ser, eu falo que é dominado, né, se entregar, né, entregar as rédeas da sua vida para aquele que sabe o caminho. Entender que nós podemos caminhar com Ele como um bom pastor, porque só Ele tem um lugar certo para nos levar, só Ele sabe onde estão as fontes de água viva, que é Ele mesmo, né? Só Ele tem a pastagem certa, né? É só Ele, só Deus tem o melhor. Mas é difícil, porque dentro de nós existe a guerra mesmo, né? Que é as coisas da carne e o fruto do Espírito, né? Que é a paz, que é a liberdade que todo mundo deseja. Isso é espetacular. Porque o dia que a gente tem essa opção por Deus, nada te inibe. Se as pessoas falam, mas você não faz isso porque a religião te proíbe, fala, imagina, o que Deus proíbe? A religião é da liberdade, né? Deus não precisa de escravo, gente. Deus, porque o amor, para você amar alguém, é uma atitude de liberdade. Ninguém te obriga a amar. Eu posso chegar perto dessa moça linda e falar, você tem que me amar? Imagina. O amor é algo que o seu coração, de repente, no meio de um tanto, algo que o seu coração bateu diferente por aquela pessoa. Existe alguma coisa mais livre do que aquilo que o amor une? Não existe nada mais livre do que isso. É assim a gente com Deus, é uma história de amor. É do amor dele conosco, que é a nossa resposta de amor com Ele. Quem vai nos transformando, quem vai nos fazendo ver diferente, é somente o Espírito Santo de Deus, né? Ele que pode renovar, fazer com que cada um de nós seja uma criatura nova. Que dia que isso pode acontecer? Cada dia que eu quiser. Então cada dia que eu quiser eu posso começar um dia novo, uma vida nova, um ano novo. Eu falo, eu quero ser um discípulo fiel. Eu quero de verdade viver um evangelho que eu esteja comprometido até a raiz dos meus cabelos. Porque eu creio. Porque eu creio na imortalidade do meu corpo e da minha alma, como a gente falou semana passada. Eu creio. Eu creio que esses olhos irão ver Ele. Eu creio. Então, para isso, eu tenho um caminho. O caminho é Jesus. Não tem outro, né? Não tem outro caminho. O mundo vai tentar tirar você, o mundo vai tentar te dividir, o mundo vai tentar te dissipar, vai tentar te distrair, vai tentar que você não fique na direção de Deus. Vocês podem ter certeza disso, né? Tudo acontece para você não rezar, tudo acontece para você não estar aqui, tudo acontece. Fala, você vai perder tempo em rezar? Você vai perder tempo com isso? Sendo que isso é a única coisa que alenta o nosso coração, né? Como é que isso me dá força? Como é que isso me impulsiona? É somente o Espírito Santo. Porque aquele que anda com Deus, está escrito lá em Isaías, corre sem se cansar, vai para frente sem se fatigar, porque Deus renova as nossas forças, né? É Ele. É esse mistério, gente, é um mistério. Esses insights que vocês têm, não é assim? Você fala, vou para ali, não, vou para cá. Como é que pode ser isso? Né? Como é que pode ser isso? Então, quando eu digo para vocês assim, qual é esse mistério do Espírito Santo em nós? Então, aprenda uma coisa. Eu digo isso para vocês como irmãos. Aprenda a tudo pedir opinião a Deus. A tudo. Se tem alguém aqui que é da área de saúde, que lida com a vida diretamente do outro, sempre peça a Deus que te ilumine, para que você faça sempre o melhor, para que você possa ser sempre a extensão da misericórdia de Deus, sempre a extensão. Então, cada dia que amanhece, que eu estou na igreja, antes de ir para o hospital, eu estou em oração por todos aqueles que eu irei encontrar, para que eu possa ser a extensão da misericórdia e diminuir a dor e o sofrimento do outro, porque assim nós revelamos Deus, não é? Para isso Ele veio, para colocar cada um de nós em pé, nos conduzir, curar as feridas, não é? Gerar vida, não é assim? É assim que fazemos, pela palavra, pela nossa profissão, nós vamos ajudando Deus a agir no mundo. E é tão interessante
Quando eu vou para o consultório à tarde, antes de ir para o consultório, eu estou de joelho rezando de novo, para que Deus me faça ver aquilo que é necessário para aliviar a dor, aliviar o sofrimento, aliviar. Essa é a missão. E aí me acontecem coisas muito interessantes por causa do Espírito Santo de Deus. Há uns meses atrás eu estava no CTI, eu recebi um telefonema de um pai de uma criança, de um adolescente que é atleta, e ele me disse: Filó, fulano, adolescente, está reclamando de vontade de fazer xixi, está doendo para fazer xixi. Onde que eu levo ele fazer um exame de urina? Antes, enquanto eu pensava onde eu ia mandá-lo, eu falei: não, vai levar ele fazer exame de urina não. Isso é apendicite aguda. O apêndice dele está encostando na bexiga. Ele está com vontade de fazer xixi, mas é apendicite aguda. Vá agora lá no Mater Dei, pede o plantonista que eu mandei pedir a delicadeza de fazer um ultrassom dele agora, porque ele tem um apendicite e precisa ser operado. Doutor Filó, ele está com vontade de fazer xixi. Pois é, mas é apendicite aguda. O povo que estava do meu lado nem abriu a boca. Os médicos que estavam do meu lado devem ter pensado: a Filó está trabalhando demais, está meio surtada, né? Eu continuei trabalhando. Passou umas 2 horas, 2 horas e meia, o pai me ligou: doutor Filó, como é que a senhora sabia que era apendicite? Ele já está sendo operado. Eu falei: não era eu. Agradece a Deus que impediu que complicasse. E isso é tão interessante que 2 colegas minhas que estão ouvindo falar de Deus, falaram comigo assim: Filó, você podia me explicar como é que alguém te telefona e você sabe quem tem que ir para o seu consultório, quem vai para o hospital, quem pode ficar em casa sossegado, não vai acontecer nada? Eu falei: porque não sou eu. O dia que vocês compreenderem, e eu falo isso para vocês, não para honra minha, mas para honra e glória do nome de Jesus, para que vocês possam entender que o Espírito Santo de Deus é real, que Deus é real, que Ele é realmente o ar que a gente respira, e que se a gente permitir, Ele fará proezas através de você. Ela falou: a gente fica tão atordoado que quando você fala uma coisa, a gente fica até com medo, para melhor obedecer. Quando você chega no CTI, sai desligando os remédios e fala: pode dar alta nesse, tira esse respirador, porque já passa muito aperto, e nunca deu errado, é porque não sou eu. Vocês têm que entender que quando a gente reza e se entrega e fala: faça em mim, Ele faz. E quando eu falo com vocês esse convite, faço para vocês essa proposta e falo: entrega a sua vida e fala com Ele: faça em mim a vossa vontade, não tenha medo, que vai virar a vida do avesso. Não tenha medo, confia. Se você entregou, vá sem medo, porque o Senhor vai te conduzir. E isso é o que eu falei no início, é uma experiência impressionante, ver Deus fazer através da nossa miséria, através do meu nada. Ele querer que fazer da minha vida algo que Ele possa fazer com que os que estão atentos percebam: não pode ser ela. Eu falo: não sou eu, é aquele que habita em nós. Eu rezei antes, falei: Jesus, me dá discernimento. Jesus, me mostra o que é isso. Me mostra. Para aqui, para mim não, para diminuir a dor e o sofrimento dessa família. Me ajuda a ser só e unicamente a extensão da vossa misericórdia. É porque a gente sabe o nada que a gente é. A gente sabe que a gente é terra seca. A gente sabe que a gente sozinho vê e não enxerga. Mas com o Espírito Santo de Deus é possível você ver e transformar. Essas coisas são tão claras, que eu já contei isso para vocês há muitos anos atrás. Isso deve ter mais de 20 anos. Quando, uma das primeiras cirurgias nossa de Jatene, e um bebezinho que veio do interior, hoje já deve estar uma mocinha, e essa criança demorou para chegar para nós, porque sempre precisa de alguém que tenha coragem de dizer a verdade, né? E nem sempre quem diz a verdade é bem querido, né? E todo mundo, era a primeira filha de um casal do interior de Minas, a mãe professora, e todo mundo, depois nós vimos o álbum, a gente não sabia se ria ou se chorava do álbum, que a criança na banheira cor-de-rosa, e a criança era roxa e ninguém via. Então o contraste era gritante, mas ninguém via. A criança no meio, a banheira cor-de-rosa, alguém do lado fazendo um pose, ninguém percebia que a criança era roxa. Até que chega aquelas visitas que ninguém gosta.
E olhou e falou assim: gente, vocês não estão vendo? Esse menino está roxo. Como que alguém põe defeito no meu filho? Eu quero matar. Aí todo mundo primeiro briga. Até que alguém falou: gente, não é que está roxo mesmo? Aí levaram e chegou para nós, as artérias do coração nasceram trocadas, que tinha que estar direito na sua esquerda e vice-versa, ia morrer. Estava tudo trocado. Aí cirurgia de urgência, aquela confusão, né? Depois que chega e descobriu, pode todo mundo correr, porque a coisa está preta. Aí operou. E eu recebi estava lá de manhã, e aquela luta com essa criança, um empenho que essa criança vivesse, porque hoje essa técnica cirúrgica foi desenvolvida pelo nosso Adib Jatene, né, que já faleceu. Essa técnica hoje é usada no mundo inteiro e hoje os meninos ficam curados. E aí essa criança fez a cirurgia, estava indo muito bem, eu estava no consultório trabalhando, a plantonista ligou e falou: filho, está dando tudo errado com o menino. Eu falei: que é isso, gente? Como está dando tudo errado? Não tá bom não. Eu falei: mas eu não posso ir aí não. Vocês podem manter essa criança viva, porque o consultório está duro. Vê que não é de hoje que eu trabalho, né? Então assim, eu não vou chegar aí antes de 11 horas. Não, vocês mantêm esse menino vivo, olha tudo, revê tudo, que eu chego aí às 11 horas. Eu voltava tanto ao hospital que a direção da Santa Casa me liberou de estacionar junto com as ambulâncias na portaria principal, porque caminhar perto da Santa Casa às 11 horas da noite não é um lugar que eu te convido a ir, porque o risco é grande. E aí, quando eu cheguei lá às 11 horas da noite, eu estava subindo as escadas, falei com Jesus assim, falei: Gê, presta atenção, eu estou um caco, nem preciso te contar que eu não sei se eu quero tomar banho, comer, eu não sei o que eu quero, eu estou tão cansado que eu acho que eu não tenho nem 2 neurônios mais pensando. Mas eles chamaram que o menino não está bom não, mas o Senhor sabe o que ele tem, e eu não sei, quem está lá também não sabe, mas o Senhor sabe. Então deixa eu te pedir uma coisa, nem vou de elevador, vou de escada para ir pensando, para o Senhor ele ter tempo de trabalhar, entendeu? Eu vou subir nas escadas, só tenha misericórdia de mim, porque eu preciso eu preciso ver esse menino resolver a situação, eu tenho que voltar para casa, rezar ainda para não acabar as rezas de hoje, comer, tomar banho, dormir, daqui a pouco, acordar de madrugada, voltar, daqui a pouco eu estou aqui, hoje nem sei se eu fico direto, e não vai dar tempo. O tempo é curto, meu amigo, é curto, me ajuda. Então eu vou chegar lá, me mostra o que está acontecendo, vamos resolver esse negócio de preto, não poder ir embora. Só me ajuda, só tenha misericórdia de mim, do menino e de mim. Olha o trapo aqui, olha o caco, olha o caco. Muito bem, subi as escadas, cheguei lá, o pessoal estava alvoroçado. Eu fiz só assim pro povo, fui lavar a mão, e quietinha lavando a mão, o pessoal falou assim: o que a filha está fazendo? Ele que está demorando tanto. Aí a turma que me conhece falou assim: vocês não aprenderam até hoje não, que ela está rezando? Ela está rezando. Falei: ó, ia se contar. Falei: não precisa falar nada, eu vou olhar o menino, calma, vou olhar. E comecei a olhar, que tanto de remédio ligado no coitado, fui olhando de ponta a ponta o que estava acontecendo com a criança, até como é que o remédio saía lá de cima e chegava no menino. E fui olhando tudo. Jesus mostrou o que era. O tempo foi tão rápido que o povo ficou escandalizado. Aí, mas é porque é ele, né? Aí eu falei com o povo: já descobri. Falei: não é possível que você descobriu. Eu falei: eu não, Jesus, né? Mas como vocês não acreditam que ele está vivo, e que ele é uma pessoa, e que ele anda conosco, e que de verdade ele é vivo, quero mostrar para vocês onde é que está o problema. Não é possível. Falei: eu não vou mexer para vocês poderem, todo mundo ver. Vem cá para vocês poderem ver. Alguém está vendo alguma coisa errada? O povo olhava e falava assim: não estou vendo nada. Filó, nós já conferimos tudo. A supervisora louca: o que você está vendo aqui que eu não vi? Onde é que está errado? Falei: está aqui o erro. Filó, não é possível. Falei: não sou eu que estou vendo, não. Jesus está mandando mostrar para vocês o que está aqui errado, para mostrar que ninguém viu. Porque assim, a gente diante da situação, se Deus não nos fizer ver, a gente não enxerga. Mas está na sua frente, mas eu não sou capaz de ver sem Jesus falar: abre o olhinho, olha, está aqui o problema. Eu falei: vocês viraram o trio-way errado, o remédio está voltando, não entra na criança, buscar está ruim. Não é possível, quer ver? Aí quando eu mostrei, o pessoal falou: mas não é possível que ninguém viu. Falei: é assim mesmo, não é possível que ninguém tenha visto. Então vamos virar. Vira. Aí mudou a história. Falei: vou sentar aqui no banco, olha, dá uma olhada se está faltando mais alguma coisa para Jesus mostrar, porque eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora e eu vou carregar ele, porque vocês, ninguém acredita, ninguém reza, né? Então eu vou, vamos embora. Está tudo certo? Tudo certo. Claro que a saúde alta. Está em casa, deve estar pensando em casar. Mas essas coisas eu conto para vocês e repito, não é para mim.
é para que eu tenho que testemunhar para vocês, porque Deus coloca semente no nosso coração quando coloca os dons. É preciso que a gente reparta uns com os outros o fruto daquilo que eu vivo. O fruto daquilo que eu vivo é testemunho, para que eu te encoraje a fazer o mesmo. Compreende? As experiências que vocês têm com Deus é testemunho, para que o outro fala, não é loucura, é verdade, eu posso crer, para que a minha vida também possa ser mudada, para que eu também possa ser usada. Deus usa, se você deixar, se você quiser, se você acreditar, que aquilo que Deus tem para nós é muito maior que a gente ousa pensar, ousa sonhar. Deus faz em nós coisas que você fala, não é possível que foi. Fala, eu tenho certeza que foi, mas eu não vou enxergar, estou morto, não estou enxergando nem eu. Quanto mais que esse negócio é emaranhado de coisa que deu errado, salvou o menino. Mas é Ele que mostra, é Ele que revela. Por quê? Porque Deus quer o quê? A vida. É isso que Ele deseja. Deus quer a nossa felicidade. E às vezes tem uma coisa que está emperrando, te impedindo de ser. Aquilo que está poluindo o Espírito Santo em mim, não deixando que Ele de verdade exerça todo o potencial que Ele tem para fazer dentro da nossa miséria. O que Ele pode fazer em nós? Um dia eu queria que vocês lessem, não sei quantos leram aqui, o livro de João Paulo II, o Papa dos Milagres. Quantos leram? Uma, duas? Que pena. João Paulo II, existe um livro, o Papa dos Milagres, todos os milagres que João Paulo II fez andando. Era de impressionar. Quem publicou, quem escreveu essa história? O fotógrafo do Vaticano, que era ateu, se converteu por causa dele, por causa do testemunho de João Paulo II. Numa determinada região tem o depoimento de um médico que tinha uma mãe esperando João Paulo II passar e tinha uma criança nos braços da mãe com paralisia cerebral. Ele passou, fez o sinal da cruz na testa da criança. E a criança voltou a ser normal. Andou, falou, e o médico ficou todo mundo passado. Foi o que ele fez? Foi ele? Não. Foi quem habitava nele. E ele dizia, quando falava, o senhor ficou sabendo disso? Ele falava, Deus é muito bom. Tem uma das histórias de uma criança no México, de 5 anos de idade, que viu pela televisão que João Paulo II ia chegar. Ela falou com a mãe, mamãe, eu quero comprar uma roupa nova para ir no aeroporto ver o Papa. A mãe falou, meu filho, eu não vou conseguir ver o Papa não, meu filho, mas não multidão, mas eu quero. E essa criança tinha leucemia. Na mesma cidade tinha um mecânico que comprou uma pomba branca, que queria soltar na hora que ele visse o Papa. Essas fotos, gente, foi fotografado. Então o livro é lindo porque esses milagres foram fotografados. E ele fotografava. Então ele disse que no dia que ele ia chegar, na hora, essa mãe foi com o filho para o aeroporto, vocês podem imaginar a multidão esperando. E o mecânico também foi. E eles estavam do lado do outro sem ninguém saber de nada. E ele com a pomba na mão e a mãe com o menino no colo. E esse fotógrafo disse que João Paulo II, quando descia, chegava no aeroporto, ele quebrava qualquer protocolo. O segurança quase ficava louco, porque ele já andava sabendo onde, ele escreve assim, parece que ele já sabia onde ele tinha que ir. Era claro que ele sabia onde ele tinha que ir. Então a foto, quando de repente a mãe está segurando o menino, João Paulo II chega do lado. Pode imaginar? O mecânico fica tão assustado que ele solta a pomba. Então a foto é a pomba voando, a mãe com o menino no colo e João Paulo II mostrando, falando assim, assim como essa pomba voou, assim a sua doença também voará. E aí depois esse fotógrafo vai atrás de todos esses casos que ele viu, e as curas todas confirmadas. Então a gente precisa conhecer que isso é real. Chegou um judeu, foi escrita uma carta, porque os judeus querem ser enterrados lá no vale, onde está descrito que será a ressurreição. E ele chegou no Vaticano, o Vaticano recebeu uma carta, que ele morava nos Estados Unidos, e ele estava indo para Jerusalém para acabar de morrer, porque era uma doença terminal, e ele estava indo com o médico dele, ia descer no jato dele, lá na maca, com soro, etc., com o médico, que ele queria ir ao Vaticano. João Paulo II falou sim, poderia ir. E quando ele chegou, João Paulo II perguntou para ele se ele queria assistir uma missa. O povo ficou louco, falou, como que um judeu vai assistir uma missa? João Paulo II não escutava, não pode vir assistir a missa. E na Capela Sistina foi uma coisa fechada.
Quando ele começou a dar Eucaristia, João Paulo II foi e deu Eucaristia para ele. O pessoal falou: como que você deu Eucaristia para ele? Respondeu: não, deu Eucaristia. Ele foi embora, entrou no avião e voltou e foi embora para Jerusalém para morrer lá, com a família e o médico na assistência lá, que ele queria ser enterrado lá. Tempos depois, o Vaticano recebe a carta da cura. Então, esse livro eu não posso contar todos os casos, né? Mas eu quero deixar em vocês o desejo de lerem, porque isso tudo é real. Então, essas coisas pequenas que eu conto para vocês, que eu tenho a oportunidade de perder a fala, de ver Deus fazer, é para instigá-los a entender que isso é real, que isso que Jesus falou, que gostaria que a gente de verdade fosse transformado, para que a gente revelasse e levasse Jesus aonde a gente fosse, levasse a esperança, levasse às vezes que Ele permitir a cura, ajudar o outro a crer, ajudar o outro a caminhar, a revelar esse Deus de amor. É uma proposta para todos nós. Leia esse livro de João Paulo II, tem lá nas Paulinas, João Paulo II, o Papa dos Milagres. É um livro assim, vocês vão ficar fascinados, porque é tudo real, não é? Vocês vão ficar encantados, né? Então isso é a riqueza da nossa igreja, é a riqueza de pertencer a esse Deus maravilhoso que faz questão de participar da nossa vida e de não nos deixar aqui como criaturas cheias de feridas, sofrendo. Não, Deus quer trazer primeiro a cura da minha alma, da sua, para que depois você, renovado, você possa levar ao outro aquilo que te transformou. Então a proposta é linda, que a gente tenha coragem de dizer a Deus: eu quero que seja arrancado do meu coração e me dado um coração novo. Eu quero ter a sua lei inscrita no meu coração. Eu quero de verdade viver com os olhos no Senhor, não preocupado com a glória do mundo, que isso não leva a lugar nenhum. Eu não quero ter sucesso no mundo, eu quero que Deus me olhe, e eu quero que as minhas atitudes agradem a Ele, e só a Ele, porque não adianta o mundo aplaudir e Deus falar: não era isso. O que eu quero é que Ele olhe e fale: é isso que eu queria que você fizesse. Então que a gente nunca tenha medo de se entregar ao único que você nunca se arrependerá de entregar a sua vida, e deixar Deus fazer, e você ficar sem fala, quando Deus também continuar agindo, que eu sei que Ele age através da sua vida. Que a gente não tenha ilusão que a gente é capaz de fazer alguma coisa, mas que a gente é somente um instrumento poderoso na mão de um Deus que faz o que quiser na nossa vida, porque Ele é Deus. Somente Ele pode nos fazer dar o fruto que Ele está esperando que a gente dê, que a gente volte para casa levando os braços cheios, tudo multiplicado dos dons que Ele nos entregou. Não vamos enterrar, não tenha medo, Deus caminha conosco. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada, vamos sentar. Para quem está com a palavra de Deus, abre Mateus 21, versículo de 28 a 32. Amém? Na misericórdia. Amém? Já achou? Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: Não quero. Mas depois, pego pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas os precederão no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele.
Vós, porém, vendo isto, nem sequer tivestes remorso para crer nele. Palavra da salvação. Quando vocês escutam essa parábola, né, que é uma parábola simples, né, Jesus está contando lá para os anciãos, para os sacerdotes. Ele faz uma pergunta que a resposta é óbvia. 2 filhos, mandam um para vir e falam, não vou, arrepende, vai. O outro fala, vou e não vai. Isso é muito simples, o que Jesus coloca aqui é muito simples. Essa parábola ela pode ser traduzida para a nossa vida hoje com uma palavra, qual é? Quando vocês escutaram isso foi traduzido para vocês por uma palavra? Obediência, o que mais? Qual a palavra que grita para nós? Não, nada? Só obediência? Mais do que isso? Qual que é? Deus é uma coisa tão, né, tão encantadora, né? Que quando Ele nos criou, né, a gente tem que lembrar disso. Deus nos criou sem a nossa permissão, ok? Nos pegou, sonhou com cada um de nós, né? Nos fez, soprou e nos disse bem-vindo à vida. Fez esse projeto de salvação, essa obra de salvação. Mas Ele só pode nos salvar com a nossa... com a nossa permissão. Então, esse trecho aqui, a palavrinha é liberdade. Misericórdia. Como que esse Deus maravilhoso nos cria de forma que eu posso seguir os passos dele ou eu posso ofendê-lo. É a nossa responsabilidade diante dele. Aqui é a responsabilidade pessoal. Pessoal. Nós não vamos ser salvos num bando. Responsabilidade pessoal. Eu quero ou não. Compreendem? E isso é maravilhoso. Senhor, mas o Senhor vai dar liberdade para essa turma que o Senhor criou? Nós somos as únicas... Antes de ter sido só cigarra, né? Assim. Antes de ter sido só cigarra. Antes da gente ter sido... eu perdi até o raciocínio, né? Porque eu falei, aconteceu algo aqui grave, né? Que eu não estou vendo. É a nossa liberdade, né? É a liberdade. Porque nós somos as únicas criaturas, né? Que por nos tornarmos filhos, a gente tem a possibilidade de uma relação com Deus na liberdade. Por quê? Por que a liberdade é algo tão precioso? Porque para mim estar unida a alguém pelo amor, para mim fazer uma opção por alguém, o que me faz mais, né, que é uma decisão de amor. Por que eu vou fazer opção por estar ou não com Deus? Por querer ou não o caminho? Apenas se o amar. Então isso aqui é maravilhoso, porque é a nossa responsabilidade pessoal. Nós falamos sim a Deus já? Já ou não? Quando? Muito bem, depois. E por aí foi. Mas a gente foi batizado, nem lembra que foi batizado, não sabe nem o que falou lá no batismo, ficou por isso mesmo e segue uma vida mais ou menos. Na crisma também ficou por isso mesmo. Era jovem, foi lá, alguém passou um óleo, tudo certo. Isso é tão sério, porque isso é uma decisão de vida. É uma decisão de vida. Se eu faço opção por reconhecer esse amor, quando eu descubro que Deus me ama de uma forma incondicional, não tem si, não tem mas, Ele nos ama apesar da nossa miséria, apesar das nossas traições, das nossas infidelidades, Ele continua nos amando porque Ele acredita em nós. E Ele acredita que o fato de eu viver uma vida perdida, eu posso no momento reconhecê-lo e virar e fazer uma vida correta, andar
né? Isso é maravilhoso. E eu já falei com vocês que Deus é o único que nos perdoa esquecendo. Lembra disso? Já falei sobre isso. Ele nos perdoa e esquece. Zera e começa de novo. Nós é que perdoamos lembrando. Deus perdoa esquecendo, né? Isso é lindo. Então, quando eu faço uma opção por Ele, Deus quer que a gente seja de verdade, dizer sim, sim ou não, não. A gente vive muitas vezes uma situação que a gente não se posiciona na vida. Você acredita em Deus? Bem, depende. Depende se aquilo não me compromete, compromete meu ego, não compromete. Porque a hora que bate no ego eu falo, não, não é bem assim. A gente até acredita que Ele existe, mas nessa parte Ele ele não pode entrar. Compreendem? Como é que é difícil para nós nos posicionarmos e de verdade a gente assumir esse amor. De verdade assumir que eu creio e pegar esse evangelho e transformá-lo ele em vida, em atos. Você entende a diferença? Uma coisa é a palavra de Deus aqui, outra coisa é eu pegar essa palavra de Deus e vivê-la de forma que as pessoas vejam na minha vida o que está escrito aqui na palavra de Deus acontecer. Vocês já pensaram que você pode ser a única Bíblia que alguém lê? Tem gente que não tem oportunidade de ler a palavra de Deus. Lê na sua vida. Você já pensou que você pode ser a única Eucaristia que alguém se alimenta? Então, quando Jesus fala isso aqui para nós, é para que a gente se posicione. Eu quero ou não seguir Jesus? Eu quero ou não seguir os passos dele? Eu creio ou não de verdade nisso? Por que Deus fez a opção pela liberdade? Nossa. O que vocês acham? O que vocês acham? Por que Deus permite que a gente queira Ele ou não? Você pode obrigar alguém a te amar. O amor é um ato livre. O que une mais alguém? É um ser, o ato de amor. Então Deus não precisa de filhos escravos. Ele falou, das pedras eu posso fazer filhos de Abraão? Então não precisa. Ele não precisa de gente escrava. Porque a liberdade é algo maravilhoso. Você tem, diante de você está a vida e a morte. Faça opção pela vida. Diante de nós está o bem e o mal. Faça opção pelo bem. Ele não vai pegar a sua mão e falar, põe no fogo. Não. Nós somos livres. Eu acho que deve ser uma coisa difícil, porque quando você cria um filho, orienta e vê ele tomar um caminho que você não queria, não é fácil. Você fala, eu preciso respeitar. Que dor. Fulano, vai ali não, deixa eu te contar. Ali tem um buraco. Eu quero cair. Então cai, meu filho, o que pode fazer? Não vai para lá não. Então não é fácil, mas não é maravilhoso nós fazermos essa opção da liberdade, fala, mas em resposta a esse amor incondicional de quem me criou, me convidou para uma vida, eu quero corresponder com a resposta de amor e quero amá-lo. E quero amá-lo, então eu amo a Deus e amo os irmãos. É assim, eu quero fazer opção por ter uma vida de amor, com amor, por isso eu serei feliz. Porque aquela pessoa que descobre que a vida é para amar, é mais feliz. Então, observe isso, que aquela pessoa que está sempre tentando arrumar uma confusão, vingar de alguém, é sempre feliz. Mas a pessoa que ama nesse mundo, que coisa maravilhosa. A gente que não está preocupado em ter que aparecer, em ter que fazer algo para ser aplaudido, mas somente um ver, somente um saber. Isso não tem preço na nossa vida. Então dentro de nós, gente, está tudo dividido ainda, porque nós ainda somos sombra e luz. Nós ainda não nos convertemos. E porque o nosso processo de conversão, ele é um processo lento. É lento. Por que é lento? Por que vocês acham que o nosso processo de conversão é lento? Por que você acha que você ainda está mais ou menos no mesmo lugar? O que falta? Primeiro, decisão. Eu quero pertencer a Deus e eu quero entender que esse mundo eu só estou de passagem e só o que me interessa é o Senhor. Ou a única coisa que me interessa é fazer a vontade dele, não a minha. E chegar nisso é uma luta. É um processo. Eu quero estar o tempo inteiro como um girassol procurando o sol.
Eu quero o tempo inteiro estar virado para Ele, falando: é isso mesmo? Eu quero poder cantar aquele salmo e falar: ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos, para que eu ande na vossa verdade. Dirige meu coração para temer teu santo nome. Me mostra o caminho. Me mostra. Orienta-me e conduza, Senhor, porque sois o Deus da minha salvação. Mas isso tem que ser do fundo da minha alma. Eu tenho que fazer uma opção por alguma coisa e falar: eu faço isso por Ele, porque só Ele compensa. Então muitas vezes você está numa roda, alguém te cutuca para falar de alguém, você morde a língua porque você lembra dele e fala: ele falou, não julgueis. Aí você morde a língua e fala: o que você acha? Nada, né? Nem pensei o direito que você falou, não? É assim. Quando você lembra da palavra e fala: por causa dele, eu não farei. Por causa dele. Porque esse processo em nós é lento. Por que esse processo é lento? Primeiro, porque me falta decisão. Segundo, que o mundo me seduz profundamente, onde eu fico meio dividida, onde eu fico andando com um pé aqui no barco do mundo e o outro lá em Deus. Vai que Ele existe, eu pulo direto nele. Vai que não, estou no mundo mesmo. O quanto nos falta capacidade de falar: é por Ele, é Ele que eu quero. Por que os santos viraram santos? Porque viveram a palavra na radicalidade. A gente vive uns pedaços com Deus, os pedaços a gente pula no mesmo dia. A gente começa muito bem o dia, quando já começa na disciplina da oração, pedindo luz. Mas no meio do dia você já esqueceu para quem você estava devendo o dia mesmo. Tanta coisa que o mundo já te enrolou e te seduziu. E você, naquela hora você não lembra de Deus, você já faz outra opção completamente diferente daquilo que é o que o Evangelho diz. Então, além da disciplina, nós temos que pedir a Deus a outra palavrinha que é? Qual? Vigilância. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Porque o tempo inteiro nós estamos sendo assediados. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Deixa eu ver se eu tiro aquela menina do caminho. Deixa eu ver se eu ainda seduzo ela para outra coisa. Então é por isso que Jesus fala, tantas vezes ele fala: chame, invoque o Espírito Santo várias vezes ao dia, através do Imaculado Coração da minha mãe. Para que vocês tenham luz na hora de tomar uma decisão, para que vocês não se esqueçam para quem vocês vivem e servem. A gente começa muito bem na disposição de servir a Deus, no meio da manhã já mudou o caminho. Por que isso? Então eu vou falar mais uma vez. Primeiro, nós temos que decidir. Segundo, nós temos que nos alimentar. Eu vou morrer insistindo com vocês. A missa é diária. A Eucaristia, ela é diária. Já brinquei com vocês que a Eucaristia não é igual a bezetacil, que você toma e espera dias, né? Tem gente que acha que bezetacil tem uma vez na vida. Não, é diário. Come quantas vezes por dia? E não alimentamos a alma. Por isso que a gente vive deprimido, chateado, tudo nos aborrece, tudo nos entristece, porque não estamos alimentados. E não temos a disciplina da oração e dos sacramentos. Padre Pio falava assim: o único tribunal que você vai, se declara culpado e sai inocente, é da confissão. É o único. E a gente dá um jeito de escapar. Então quando vocês vêm aqui que eu puxo a rédea e falo: é missa diária, é terço todo dia e confissão mensal, o povo vai embora. Mas é assim. Mas isso é opção. Porque você não pode obrigar ninguém a ter fé. E você não pode obrigar ninguém a acreditar naquilo que você acredita. Nem pode impor ao outro ritmo seu. Mas tudo que eu gostaria na minha vida, de verdade, é deixar as pessoas encantadas e seduzidas por esse Deus tão doce. Que eu gostaria tanto que as pessoas caminhassem podendo saborear Deus. Essa presença doce, encantadora, de um Deus que nos ama, e que por isso é o melhor companheiro, e que por isso eu posso confiar nas opções dele, muito mais do que nas minhas. Por que eu posso confiar? Qual que é a base que eu tenho para poder afirmar isso para vocês? Qual de quê? Fala, aqui não é a escolinha que vai ganhar nota. Eu só preciso saber o que vocês estão entendendo o caminho com Deus. Por que a gente pode afirmar que Deus só vai fazer a melhor opção para a minha vida? Por causa do amor. Quando você ama alguém, você é incapaz de fazer algo errado com ela.
incapaz. E assim é Deus conosco. É por causa do amor eu posso segui-lo. Por causa do amor eu posso dar as mãos a Ele e falar: me conduza, me ajuda de verdade a dizer sim. Não me deixa dividida aqui, ó. Um lado meu é publicano, outro lado é um sacerdote. Me ajuda a de verdade, Senhor, não está dividido dentro de mim. Me ajuda de verdade a ter uma unidade e falar: eu quero, Deus, eu quero viver o meu caminho com o Senhor. Não é fácil não, porque o caminho é super estreito. E nós estamos inseridos nesse mundo e falamos: não pertenço a esse mundo, eu sou dele e volto para ele. Eu vim do amor e volto para o amor. Me ajuda, não sei nem que dia nem que hora, mas é que a cada minuto que a gente possa viver fazendo opção por Ele. É o dia inteiro a gente tem que dar testemunho daquilo que a gente crê. Quantas decisões vocês já fizeram hoje? Faça a decisão pela vida, lutem pela vida. Lutem por aquilo que revela que Deus é o Senhor de todas as coisas. Porque o mundo vai nos enrolando e nós vamos deixando. Então, obedecer não é obedecer cego. Eu obedeço porque obedecer, a tradução é dar audiência, né? Eu dou audiência a quem? Obediência é dar audiência para quem? Para aquele que sabe o caminho. Só para aquele que sabe a verdade, porque a verdade é a única coisa que me liberta. O resto tenta me enrolar, tenta me ludibriar. Deus não, Deus revela. Então Ele fala: quando você fizer em opção, faça opção de verdade. Não fique, não seja quente nem frio, né? Ele fala isso. Seja quente ou seja frio. Se você for morno, eu te vomito. Está lá em Apocalipse. Então a gente tem que ter coragem de falar: eu creio em Jesus, e com todas as consequências que isso vai trazer na minha vida. Você crê sim. Hoje, quando as pessoas me pedem opinião, eu falo: é difícil para mim te dar uma opinião, porque a minha opinião é cristã. Para vocês que não creem, é difícil. Mas eu vou sempre brigar quando uma menina de 13 anos põe DIU. Vou dizer que está errado. Vou dizer com a mãe e com ela que está errado. Não posso me omitir. Não precisa seguir o que eu estou falando, mas eu nunca vou poder dizer: nunca escutei algo contrário. Eu pergunto: é cristã? Não, claro que não. Mas não me peça opinião, porque minha opinião tem que ter uma coerência com aquilo que eu creio. Né? Quando as pessoas já me procuraram e falaram: é tão interessante, duas famílias, uma me procurou e outra não me procurou. Duas famílias clientes, né? As duas estavam grávidas de um bebê com uma síndrome muito grave. Uma família optou pelo aborto. E a outra família me procurou. Falou: doutora Filó, é uma situação grave, é uma síndrome gravíssima, te aborta? E não. Mas meu marido está desempregado, vai ser o terceiro filho, uma síndrome grave, nós podemos abortar. Falei: faça opção pela vida e Deus fará o resto. Confia nele, somente nele. Mas nada, confia. Vocês creem em Deus? Cremos, então confia nele. Nenhuma alma, nenhuma vida virá se Ele não permitir. Só faça entrega. Ele sabe que seu marido está desempregado, ele sabe que vocês têm 2 meninos que vai ter o terceiro, ele sabe de tudo. O que escapa de Deus? O que a gente pode esconder dele? Nada. Muito bem. A família que fez opção por não abortar, a criança morreu intraútero e o aborto foi espontâneo. Depois disso, de todos esses fatos, o marido foi de novo contratado, a família melhorou muito. A mulher, eu falava sempre com ela: você remoçou, ficou mais bonita por tudo isso, que fez opção pela vida. A família que fez a opção contrária, é tão interessante como que eles se acabaram até como casal, como que ela envelheceu, fez o efeito contrário da outra. Era uma moça tão jovem, tão bonita, e paira sobre eles uma tristeza. É tão interessante. E até profissionalmente eles fizeram o caminho contrário, que o outro estava assim, profissionalmente ele fez assim, e o outro estava assim, fez assim. Façam sempre opção por Deus, vocês nunca perderão nada. Você fala: vou fazer opção por Deus, eu vou perder o quê? Nada. Quando alguém fala: mas você vai levantar mais cedo para ir à missa, você vai perder tempo de sono. Não, eu vou ganhar Deus, vou ganhar tanta coisa. Pode imaginar o que é um encontro diário com Ele? Isso é sem preço.
Faça opção por Deus e que você ganha é infinitamente maior. Seja só obediente, o que Deus fará é incalculável. Incalculável. Porque Ele é Deus. E a gente não tem noção do poder dEle. Nós não temos noção quem é o nosso Pai. Então pensem nisso. De verdade, que vida eu estou optando? Essa vida aqui de ilusão, de engano, de confusão, que acaba no nada? Uma vida que a cada dia se renova? Um Deus que me restaura, que me faz como Isaías, correr, voar com asas de águia, correr sem se cansar, ir para frente sem se fatigar? Obedecer, mas a minha obediência não é cega, a obediência é na confiança. Porque eu sei que Ele está escolhendo o melhor. Faz isso por mim, sim. É a obediência daquele que acredita, daquele que confia. Fala, se o Senhor fez essa opção, tem certeza que o Senhor está fazendo o melhor. É tão interessante como é que, quando Nossa Senhora falou lá em Fátima com os meninos, reza o terço todo dia. E falou com eles, pela oração do terço, dependerá a paz do mundo. Aí a gente olha o texto e fala, mas eu rezar um terço vai ter a paz no mundo? É porque a gente fica pensando que Deus faz as coisas na proporção daquilo que eu faço. Lembrem sempre de Naamã, o sírio, né? Foi lá por causa da lepra. Falaram com ele, Naamã, Elias falou, nem apareceu para ele, falou, não, manda ele mergulhar no rio 7 vezes. Ele ficou bravo, que era no Jordão, o rio Eufrates era maior, etc. Ele mergulhou e saiu limpo. Era só mergulhar na água. Presta atenção. A dimensão daquilo que Deus faz, pela obediência. Quando Deus nos chama para algo, a gente nunca é capaz de imaginar o que Ele vai fazer. Mas a única coisa que Ele quer de você é o seu sim. Mas o seu sim seja sim. Esses dias eu fiquei pensando em quando eu recebi, há tantos anos atrás, em 1983, uma ordem, né, dele. Não por mim, eu estava no grupo de oração que tinha lotado. Estava lá no fim, em pé, lotado. E aí vem o senhor que coordenava o grupo de oração, chegou assim para mim e falou, tem um recado para você. Depois não. Jesus mandou te pedir para rezar o terço todo dia. Falei, pode acabar o recado, porque o terço ele já sabe que eu rezo todo dia. Eu já rezava o terço todo dia, há anos. Falei, pode falar o resto, ela era muito atrevida, né? Falei, a gente é muito amigo e ele nunca deu ponto sem nó, tem mais coisa. Falou, ele só falou isso, reza o terço, todos os dias. E nunca podia imaginar que quando eu rezei o terço, na partir daquele dia era uma ordem. E o meu quarto, eu morava no pensionato de freira com mais 2 meninas, e a gente rezava às 11 da noite quando o pensionato fechava. Imagina, 200 mulheres, um telefone. Ó. E 11 horas fechava tudo, desligava tudo, então tinha um silêncio absurdo. E os corredores compridos de lugar de freira, né, essas casas. E eu ficava no primeiro andar, no andar que era do lado de um bebedouro, meu quarto. E fazia silêncio, todo mundo na fila pegando água para levar para o quarto. Escutavam no silêncio, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria. A partir daquele dia, fui entrando de 3 em 3 no meu quarto, batia lá e falava, filho, o que vocês estão fazendo aqui? A gente reza o terço. Pode entrar? Pode. Tinha só o meu terço e a minha Bíblia, ninguém tinha terço. Eu era a única que fazia faculdade no grupo, o resto tinha 17, 18 anos para fazer vestibular. Quando foi dando início de dezembro, nós éramos mais de 100 mulheres rezando todos os dias num quarto. As mães dos adolescentes ligaram para as freiras e falaram, tem alguma exigência que todo mundo tenha um terço e uma Bíblia? As freiras, não, existe isso. Porque minha filha está pedindo de presente de Natal um terço e uma Bíblia. Os pais acharam que está acontecendo alguma coisa, 17 anos, 18 pedindo um terço e uma Bíblia. As irmãs falaram, não, mas nós vamos investigar o que está acontecendo. Meu quarto está no primeiro andar, então dava 11 horas da noite, tinha um movimento no pensionato. Do terceiro para o primeiro, o povo todo mundo de camisola, de pijama, ia para o meu quarto. E era assim, o povo descia, chegava na porta do meu quarto, fazia assim, e entrava. O que as freiras fizeram? Elas montaram uma tocaia no quarto de frente. Elas ficaram lá escondidas,
Havia todo mundo, porque tanto de mulher, bate e entra, tem um trem errado aqui dentro, acontecendo, né? Um povo rezando? Nunca, não é? E aí elas esperaram um tempo, né, que não tinha mais movimento, e entraram no meu quarto de uma vez. Gente, eu quase morri de susto. E elas também, porque estava todo mundo de joelho rezando. Eu lembro que a gente estava finalizando, eu peguei a mão de uma freira, levantei e rezei, Pai nosso que estás no céu, ficou por isso mesmo. E a partir daquele dia eu ganhei a capela. E aí mas tinha uma recomendação, e elas falaram: vocês não podem rezar antes das 11, vocês fazem muita confusão com Jesus. Mas você imagina um bando de adolescentes, com exceção de mim. Então a gente rezava, o sacrário ficava ali, a gente rezava depois dessa mesa, ficava ali. Os meninos convidavam ele até para dançar, me levava cobertor, uma coisa louca. A gente saía da capela 1h da manhã. Isso eram todos os dias. Então eu olhava para aquelas meninas me olhando, e eu falava com Jesus assim, eu cutucava ele: o que eu vou falar com elas? Eu não sei nada. Eu não sabia nada. O que estava escrito na palavra de Deus. E a única coisa que eu conseguia falar com elas é que estava em Isaías: se vocês passarem pelo fogo, vocês não queimam, se passar na água, não afoga. É a única coisa que eu sabia. E é tão... Por que eu estou falando isso para vocês? Porque foi por causa de um sim que eu dei, que durante todos esses anos, o cano sujo dele, que sou eu, ele começou a passar água limpa. Porque antes de eu falar qualquer coisa com vocês, eu tenho que viver. Senão meu testemunho não serve para nada. Quando eu falo com vocês, faço Eucaristia diária, porque é mais de 20 anos que eu tenho Eucaristia diária. Rezo o texto, é para rezar o texto. Quando faço confissão mensal, vou fazer confissão mensal. É um caminho. Então hoje, quando eu fico pensando que a desproporção é assim, hoje eu continuo só rezando o terço e ele fazendo o resto. É a dobradinha. Porque na verdade ele só precisava do meu sim, porque o resto ele faz. Não sou eu, podem ter certeza. Eu não sou capaz de 1/10 do que ele me põe para fazer. Mas quem faz é o Senhor, não eu, podem ter certeza disso. E isso para mim é algo que é confortador, né? Porque eu sei que ele não falta, que ele não desampara, que ele só pediu assim: reza o terço, Filó. Falei: só rezar o terço? O resto é comigo. Então fica desproporcional quando ele reúne vocês aqui para que eu fale a palavra que vai chegar no seu coração. Quando ele me reuniu lá no Instituto Hesed, com 12.000 pessoas para falar. Sou eu? Não. O que ele pediu? Fale apenas, seu sim seja sim, seu não seja não. Faça uma opção por ele. Mas se aquilo chegar no seu coração, se ele for de verdade a razão por quem você se levanta, se ele de verdade for aquele que preenche o seu coração, se de verdade ele for aquele amor que te incendeia, e que a gente tem que pedir a Nossa Senhora cada vez mais um amor por ele, louco, aprender a amá-lo acima de tudo na nossa vida, né? Viver por ele, para ele, com ele, ter a coragem de falar: Jesus, eu quero fazer isso, mas eu sou incapaz, então me conceda a graça que é necessária para ter obediência, para ter discernimento, para ter disciplina, para ter liberdade de dizer: é o Senhor que eu quero. E por tudo que o Senhor é por mim, tudo que eu fizer é nada, absolutamente nada. Mas se eu puder me entregar ao Senhor, para que o Senhor me leve da forma que o Senhor quiser, eis-me aqui. Sirvo para quê? Nada. Mas um dia, lá diante dele, cada um de nós vai ver qual era a sua importância no projeto de salvação de Deus. Ninguém será substituído. Aquilo que a gente não foi capaz de permitir que o Senhor fizesse através de nós, estará incompleto. Mas cada um tem um papel que é único diante dele, único. Então ele espera de nós apenas um sim. Mas falar: sim, Senhor, e vai lá e trabalha por ele, trabalha pela salvação das almas. Quantas pessoas não conhecem esse Deus doce, maravilhoso, encantador, mas tem medo daquele Deus que pune? Ao contrário, a gente precisa revelar essa primeira revelação, esse querigma, esse Deus de amor, dizer: Deus te ama. O que você vai fazer com isso é uma outra coisa, mas isso é uma verdade. Porque quando a pessoa fala com você: eu te amo, você fala: agora eu faço o que com isso, não é? Mas com ele você pode dizer: essa pessoa, Deus, ele te ama, mas o que você vai fazer com esse amor é uma decisão só sua. A opção nossa de ser cristão católico não é herança, é decisão pessoal.
Cada um de nós é responsável pela própria salvação. Que Deus nos dê a coragem de optar por Ele. Que Deus nos dê a coragem, nos dê discernimento, nos dê força, que Nossa Senhora interceda por nós nessa noite. Nos dê a graça de decidir, assim como um dia ela disse sim a Deus. Ela não tinha dimensão do que ia acontecer na vida dela, nem na nossa. Que a gente tenha coragem de dizer sim, na minha miséria, no meu nada, no nada que eu sou, sim. Só no meu terço diário, sim. Mas que o Senhor faça através disso aquilo que for melhor, dentro do que o Senhor está vendo, dentro daquilo que o Senhor programou, dentro daquilo que o Senhor deseja, dentro daquilo que eu posso corresponder. Somente com o meu sim. Pensem nisso. Pensem na responsabilidade pessoal. E lembrem dessa frase de Santo Agostinho: aquele que te criou sem o seu consentimento não poderá te salvar sem o seu querer. O momento de decidir por Deus é agora, é hoje. Não deixa para amanhã, é agora. Porque não tem ninguém mais doce, que nos ama mais, que cuida mais de nós, que é tão delicado. Não existe ninguém como Ele. E que Ele possa nos conduzir a cada dia no caminho que Ele sabe, como ninguém, que é melhor. Às vezes, na nossa vida, a única coisa que a gente precisa é pedir a Ele que nos dê a mão. E que a gente possa dizer a Ele: me dê a mão, Senhor. Se o Senhor nos der a mão, não teremos medo das nossas opções. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você pode ficar de pé. Esse ano nós vamos seguir o Evangelho de Mateus, né? E dentro do Evangelho que a gente leu, ouviu domingo, Jesus fala para os discípulos assim como hoje Ele fala para cada um de nós, né? Quando Ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Sempre que a gente escuta, sempre volto isso para vocês, né? É preciso que a gente pense. Quando Jesus diz isso, Ele está dizendo para você. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Vocês conseguem entender a dimensão do que Ele está querendo dizer? Vocês só escutaram isso? Vocês pensaram o que significa isso hoje? Bem, quando Jesus coloca isso, e nós vamos ver como é que Ele é realmente extraordinário. Extraordinário. Quando Jesus, Ele semeia algo para nós, Jesus tem uma expectativa. Ele tem uma expectativa de que a nossa vida realmente seja saborosa. Deus não quer que a nossa vida seja insonsa. Esse caldo sonso que é a nossa vida, que eu vim falando, que a gente acha que é cristão. Porque vem à missa de vez em quando. Porque eu fui batizado, crismei, então eu sou cristão. Não é. Há quanto falta para nós de verdade fazer com que a nossa vida tenha sabor. A gente vive essa coisa mais ou menos. Mais o mundo nos mandando do que nós tomando a rédea daquilo que a gente crê e caminhando. Quando Jesus, Ele não semeia na neutralidade. Jesus, Ele quer que a gente tenha sabor na vida. Ele quer que a gente não tenha medo de correr risco de viver. Nós somos esse trem sonso. Ou eu estou brincando? Não estou? Não é? Falta paixão. Então, porque ser cristão não é ser uma pessoa diferente. Não é algo fora, mas algo que Deus nos transforma. É ser um tipo de pessoa que Deus nos faz. É aquela pessoa que Jesus nos faz. E é exatamente porque Ele nos faz que eu posso viver a vida que Ele pediu aqui.
Mas enquanto Ele não me fizer, eu não me permitir ser, não tem jeito. É diferente. A nossa vida espiritual, ela vai começar a partir de onde vocês estão. É a partir daí que a gente assume viver uma vida com o Senhor na inteireza. Vida espiritual não é algo que está como um chapéu voador, não. Vida espiritual, ela tem que estar encarnada na sua vida. É de verdade, é uma vida com o Senhor, com o sabor de ter um Deus vivo. Essa é a diferença. Eu tenho que entender, se primeiro eu não experimento isso, se eu não experimento qual é o sabor, e Deus se deixa saborear, como é que nós vamos ser sal para quem? Ser luz para quem? Se isso não é nem para nós. Então, é tão interessante que quando a Bíblia te convida a saborear Deus, o local que mais fala disso são os Salmos. E se vocês pegarem o Salmo 27, depois vocês podem ler isso em casa, Salmo 27, no versículo 4, uma coisa peço a Yahvé, a coisa que procuro, é habitar na casa de Yahvé todos os dias da minha vida, para saborear a doçura de Yahvé e meditar no seu templo. Saborear a doçura de Deus. Quando é que vocês acham que nós vamos saborear Deus? Deus tem gosto? Quando é que nós vamos poder saborear? Quando a gente não quiser mais consumir o mundo. Para saborear eu preciso de ter lentidão. Concorda? Você vai saborear uma comida rápida? Não tem jeito. Você tem que queimar a boca, né, na rapidez que come. Mas para saborear, para degustar, para sentir, eu tenho que ter lentidão, eu tenho que contemplar, eu tenho que meditar. Saborear exige proximidade, exige intimidade. Senão, não saboreio. É essa relação que Deus quer. Que você saboreie, que você deguste aquela presença de Deus. Isso na sua vida isso cheira intimidade. Se vocês lerem o Salmo 34, e é lindo o Salmo inteiro, vale a pena vocês lerem, porque é uma pessoa que passou um aperto muito grande, vai bem dizer a Deus, porque Deus o livrou. Mas eu vou resumir no versículo 8 e 9, que fala: o anjo de Yahvé acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede, saboreai e vede como Deus é bom. Saboreai e vede como Deus é bom. Feliz o homem que nele se abriga. Feliz. É quem sabe, quem já experimentou isso. E aí Pedro, na primeira carta de Pedro, quando ele retoma isso e ele fala que a gente precisa desejar receber o leite espiritual, vocês que já saborearam como Deus é bom. Então, Deus permite ser saboreado. Isso no sentido de que eu vivo uma experiência profunda com o Senhor. Aí ele diz, em Marcos capítulo 9, no verso 50, que é uma correspondência a Mateus, Jesus fala assim: tende sal em vós mesmos. Como é que eu vou ter sal dentro de mim? O sal não é uma coisa externa. Então, na verdade, essa experiência do sabor é aquilo que Deus vai nos transformar. É uma forma de ser. É uma transformação da nossa existência. À medida que a gente convive com Jesus, à medida que a gente vai sendo transformado, aí a vida tem sabor. Então aí a gente começa a entender o que ele quer dizer. Agora nós vamos chegar onde é que ele quer dizer. Porque ser cristão não é um jeito que eu vou fechar na minha vida ou num grupinho pequeno. A salvação que Jesus veio trazer, ele veio trazer para todos. Então todo mundo espera algo de nós, cristãos. E nós temos que dar alguma coisa. Ser cristão é poder passar para essas pessoas, é a nossa missão.
O que o mundo espera? Um mundo com tanto problema, o que espera? Que a gente consiga dar sabor e luz nas situações tão difíceis como o mundo está vivendo. Como é que nós, cristãos, vamos viver a mesma situação que o outro vive? Como é que nós podemos mudar essa situação? A situação é a mesma, mas eu posso dar um sabor nela. Eu posso trazer a luz para ela. A gente é a luz? Não. Mas é tão interessante os detalhes de Jesus, né? Que Jesus é o homem dos detalhes. Um dia nós vamos entender. Quando ele fala o sal, a luz. O artigo é definido para que você não imagine que existe outro sal ou outra luz. E ele é brilhante mesmo, né? Porque o sal, ele não existe para si mesmo, existe? O sal pode fazer o que para si? Ele não pode se salgar. Pode? Não. O sal não tem nenhuma utilidade para ele mesmo. Mas o sal é imprescindível na vida do outro. Olha que interessante. O sal desperta no alimento o sabor que ele tem. Ele não dá o sabor, mas ele desperta o sabor do outro. Ele faz o outro ser o alimento que ele tem que ser. É o nosso papel. Para nós mesmos a gente não é nada, mas para o outro nós podemos ter um papel fundamental. Mas o sal, para ele poder exercer o papel dele, ele tem que... O que tem que acontecer com o sal? Ele tem que ser dissolvido? Ele tem que se perder? Não é preciso então que a gente seja consumido? Não é assim? Que eu diminua para que ele cresça. Então, à medida que eu vou me perdendo, o trabalho, o ser sal, ele tem é um trabalho humilde, é discreto, só serve ali para dar o sentido. Assim é a nossa vida. Porque nós, como seguidores de Jesus, nós temos esse compromisso. Se Ele já deu sabor à minha vida, se Ele deu sabor à sua vida, você tem que levar sabor para a vida do outro, que é uma vida insonsa. Aquela vida que não chegou a ser nada. Você é cristão? Sou. Vou à missa de vez em quando, Páscoa, Natal. É assim. Não entendeu nada. Não viveu, não saboreou, não experimentou. Não viveu a aventura de ter um Deus, não sofreu com os momentos e não se alegrou quando Deus libertou. Porque com Deus é assim. A gente está no barco e acha que o barco vai virar, por que não afunda? Por que nós cristãos não afundamos? Qual a ideia? Você está no barco, por que não afunda? Aonde nós estamos agarrados? No mastro, que é uma cruz. Se eu me agarro na cruz, eu não me afundo. Então pode bater a tempestade que for, agarro na cruz, quem me leva para o fundo? Ninguém. Mas tem que experimentar, tem que viver essas coisas, tem que dar testemunho que a vida tem um sabor, mesmo que esteja do avesso. Tem que ter um outro olhar. Então esse é quando Jesus fala da gente ser sal. O trabalho é humilde, é pequenininho, é uns com os outros, mas sempre a partir de nós, porque eu já pude saborear. Quantas vezes você já pôde falar para alguém assim: saboreie e vede, provai e vede como Deus é bom, como Ele não exclui um filho, como Ele ama todos nós, como Ele quer que a gente aceite viver uma vida de aventura com Ele, porque Deus não repete, nem um dia igual. E é impressionante, andar com Ele é uma aventura por dia, não é assim? Não repete absolutamente nada. E é espetacular. É confiar, é dar a mão e falar: vamos embora, meu filho, não é que você está querendo ir? Bora. Mas poder trazer para o outro essa alegria, que a vida não é mais insonsa, a vida tem gosto. Eu degusto. Imagina o que é quando a gente aprende a se contemplar, a contemplar a Deus, estar na presença dEle e contemplar. Por que Deus nos coloca como sal e luz? Nós que caminhamos atrás de Jesus, caminhamos na luz, não é assim? A sua palavra é lâmpada para os meus pés, não é assim? Está escrito na primeira carta de João: em Deus é luz e nele não há nenhuma treva. A luz é símbolo de vida. O ser humano não vive na escuridão, vive? A escuridão, ela não te permite andar, ela não te permite mover, ela não deixa a vida
ser vivida, porque na escuridão você não mexe, você está parado. Então por isso que ele fala, vocês são luz, mas nós não somos a luz. Nós podemos ser a faísca de luz, que revela a grande luz que é Ele. Por que eu sou faísca? Porque eu já permiti que a luz viesse até mim. Gente, só vocês pensarem, carvão e brilhante têm a mesma composição química, feito da mesma matéria. Os dois são atravessados pela luz. Um afoga a luz e o outro expande a luz. Nós temos que escolher o que a gente quer ser, né? É simples. É você permitir ser atravessado. É deixar a luz de Deus brilhar na vida do outro. É levar a luz para o outro. É clarear a vida de alguém que está no escuro. E no escuro ninguém anda. Mas primeiro tem que permitir que essa luz já tenha brilhado em mim. Essa luz já tem que ter batido aqui. Ele já tem que ter me tirado da escuridão e falado, deixa eu te mostrar uma outra coisa. É ver nos olhos dele. E é tão interessante porque Jesus, ele é espetacular, né? Eu vou lendo a palavra, a gente fica encantado, mas ele dá uma advertência tão pesada. Ele fala, mas se o sal se tornar insonso, com que o salgaremos? Tem jeito do sal ficar insonso? Isso é um provérbio. Tem? Tem. É o sal que é retirado do Mar Morto. Ele perde o sabor muito rápido. E na nossa vida, quando é que perde sabor? Quando que vocês acham que vocês vão perder o sabor? Quando, gente? Você tem que pensar. Se a palavra de Deus, se eu saborear, e isso não gerar vida em mim, não saboreei nada, ok? Ok? Então, porque a palavra sabor e saber e sabedoria, eles têm a mesma raiz latina, que é sapere. Então, é sabor, não só sabor de sentir o gosto, mas sabor da vida. Compreende? É sabedoria, é o coração que saboreia aquilo que dá vida. É entender isso, é a gente adquirir a sabedoria, que é a sabedoria de viver da luz da verdade que nos alimenta, né? E a verdade que nos alimenta é Jesus. A luz que nos ilumina é Jesus. Então é isso, é perceber isso, né? Quando é então que eu fico insonsa? Quando é que eu também perco o sal, o paladar? Quando é? Quando a minha raiz não está se alimentando de onde deve. Eu perdi, eu me desconectei dele. Cada vez que você se desconectar de Deus, você perde seu gosto. A vida fica... Eu vi falando com vocês que aquela água de chuchu rala. A gente se arrasta, não vive com alegria. Aquele povo que você encontra, a vida do mesmo jeito todo dia. Como é que você está? Falando, o que, gente? Coragem, força, que desânimo que é esse? Vambora. Que gente? Agradece a Deus, está levantando, bonito, para trocar de roupa, passar um perfume, trabalhar. Vai a pé, vai de carro, vai de trem, vai do jeito que quiser. Tem perna para ir. Que alegria, porque esse desânimo pode ser o último dia que a gente vive, né? Tem que viver na alegria de pertencer a Deus, estar na companhia dEle e de levar a alegria de ter um Deus que é vivo. Vivo. Mas com Deus a gente vive as coisas na intensidade que tem que viver. Tem que cantar com Deus, cante. Quem dançar com Ele, dança. Mas se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar com Ele, grita. É só assim que nós vamos caminhar e aprender e descobrir Deus. Nós temos que viver dentro da nossa vida, dentro da nossa realidade, uma experiência profunda de Deus. Sem essa experiência profunda de Deus, nós não vamos conseguir convencer nem a gente mesmo que Deus está vivo, nem que é uma vida que vale a pena ser vivida com Ele. Não tem jeito. É preciso passar pela pele, né? Por nós. Antes de falar você é sal e você é luz, a gente primeiro já foi transformado. Por isso que isso aqui é todo um trabalho de conversão. E Jesus fala, por isso que a gente tem que ter, a gente volta sempre no mesmo assunto, né? Que a gente tem que manter a perseverança. Se todos os dias eu não nutrir a minha alma, se todos os dias eu não me alimentar, como é que eu mantenho essa seiva em mim para dar conta do dia? Não dou. Não dá conta. Se você não se alimenta dele, como é que você vai dar o que para o outro? Nada. Como é que você vai dar coragem e força para o outro
Você vai tirar isso de você mesmo? A gente mesmo não tem nada. O que a gente tem que não nos foi dado por Ele? Tudo que a gente tem foi dado por Ele. Então eu preciso me alimentar para que eu possa ser consumida. É a mesma coisa a vela. A vela, a luz pode ser pequenininha. Coloca a luz no ambiente e ela ilumina e você começa a ver. Olha o seu carro para ver se está sujo. Coloca a luz, coloca ele de frente ao sol e você vai ver se o seu carro foi bem lavado ou não. O para-brisa está horrível, sujo. Você só vê na hora que a luz bate. Como é que eu sei que eu estou pecando? Se a luz de Deus me mostra, porque senão eu falo com ele: Jesus, porco deitado na lama, está tudo certo, meu filho. Está tudo na sujeira, vai ver o quê? Nada. A não ser quando a luz bate e mostra que está sujo. Então a gente precisa dar luz para tudo, para nos revelar, para mostrar onde é que nós estamos, para dar o caminho, para já não errar. Aquele que anda na luz, ele não tropeça. Se você estiver no escuro, você vai tropeçar e vai cair. Porque é Ele que é a nossa luz, Ele que mostra. É espetacular andar com Ele. É espetacular. Ele que dá força, que dá um outro olhar. Senão já não dá conta. E aí Jesus fala: do mesmo modo brilha a vossa luz diante dos homens. Luz nenhuma que nós temos. Só Ele é a luz. Mas eu tenho a faísca da luz. Para que as pessoas vejam aquilo que você está fazendo. Não para te glorificar, mas para revelar por que você fez isso. Por causa do meu Pai. Por causa de Jesus. Quantas pessoas aqui tem aqui que são da área de saúde? Tem alguém? Médicos? Enfermeiras? Ok? Quando a gente está diante de alguém que a gente não pode mais salvar o corpo, nós temos a obrigação de salvar a alma. Somos cristãos. Nós sabemos que a vida não vai encerrar ali. E essa é a nossa missão. Não podemos. Então nessa hora, batizem. Nessa hora, rezem. Fica de mão dada. Não deixa morrer só. Porque as pessoas vão ver, vão dar. Você vai dar testemunho. Por que você está fazendo isso? Porque eu creio, eu sei que só existe um mundo, só existe uma história. E ela tem que ter sabor. E ela tem que ter luz. Só existe uma luz. Só existe um sabor, e esse é Jesus. E eu creio, então eu tenho que te mostrar. Mesmo que você não queira. Mas você vai ver e vai começar a ficar assim meio invocado. Mas nós temos que ter essa coragem. Nós não podemos ter a tibieza. Porque a gente vai percebendo que nós vamos virando discípulo tíbio. Uma fé mesquinha. Que nós não temos coragem de dizer, eu creio. Eu não tenho coragem de dizer, eu vou fazer isso por causa de Jesus. Eu creio que a morte não tem a última palavra. Eu creio. Está a luz da esperança para a mãe. Naquele momento que a coisa está encerrando, que você não tem mais nada para dizer. Semana passada, acho que já deve ter 15 dias, nós perdemos um menino um dia, outro no outro. Esse tinha 9 meses, estava no CTI. Não comigo já foi para a 4ª cirurgia, que ele voltou lá para o CTI do cirúrgico. A mãe espetacular, 9 meses dentro do hospital, transformada. Eu chamei, a hora que ele deu, já tinha tido 12 paradas de um dia para o outro. Eu falei, gente, a hora que ele tenta aí, nós buscamos ele. Tenta aí, nós buscamos ele. Eu falei, esse menino foi batizado. Vou saber da mãe. Foi batizado? Não. Eu falei, agora? Falou, doutor, eu sou católico, meu marido é evangélico. Eu falei, mas o Deus é um só. Eu vou batizar ele agora. Agora. Aí o pessoal, a maioria não sabe nem quem eles são, da classe médica. A maioria não sabe nem quem eles são ainda, não se definiram. Eu falei, mantenha a massagem cardíaca, porque eu vou batizar. E cheguei com a mãe e falei, mas quem vai rezar além de eu da mãe? Um que crê em Deus reza comigo, porque Jesus falou que se 2 estão juntos, ele vai chegar. Você imagina que o povo nem respira quando eu falo isso. A Filó ficou louca, né, de tanta parada. Vamos batizar. E a hora que eu encerrei o batismo, consagrei Nossa Senhora, falei, você vai conhecer outra mãe mais doce? Entreguei para o anjo da guarda, falei, pode parar a massagem. Ele deu o último suspiro. Colocamos no colo da mãe. E a mensagem da mãe no dia seguinte foi, obrigado por ter me dado esse momento. Porque encerra com dignidade. Por quê? Porque é filho. Eu falei com a mãe, por que nós estamos batizando? Para ele se tornar filho de Deus. Porque ele vai atravessar agora o caminho da morte, mas não vai só. Ele vai com a cruz na testa, que ilumina o caminho dele. Porque ele está atrás de Jesus. Então ele tem um lugar certo. Tem um lugar certo. A outra tinha 10 meses, e eu falei com a mãe, falei com o pessoal, já não vai dar tempo, vou batizar com água destilada, não dá tempo nem de buscar água benta.
E agora o Armil, você tem de tanta água benta, agora eu tô firme. A mãe falou, doutora, ela tá com 10, mas eu ia batizar com 1 ano. Eu falei, tá com 10 mesmo, dá tempo. É agora que eu vou batizar. Falei, se eu posso dar um presente para alguém, é o direito de ir para o céu. Isso nós que somos da área de saúde, qualquer um de nós que somos cristãos batizados, diante de alguém que está morrendo, que você não sabe se foi batizado, batize. Há um só batismo, mas vocês não sabem se a pessoa foi batizada, não tem ninguém para responder. Reza, faz o sinal da cruz na testa dela e vai em paz com Deus, nosso Senhor. Nós não podemos ter vergonha, não podemos ter vergonha de anunciar que o Deus que nós cremos é vivo. Mas se Ele não for vivo antes para você, como é que você vai dar sabor para quem? Então nós que somos discípulos, nós temos que ter um discernimento, o Espírito Santo o dia inteiro, para não ser luz demais, questão cega. Eu não posso ser sal demais, senão ninguém aguenta comida salgada. Aguenta? Ninguém fica. Eu também não posso ser salzinho muito fraquinho, porque também não dá sabor de nada, porque tem sonso. Também não pode ser uma luz fraquinha, porque o ambiente fica frio, não acolhe. Quem pode dar essa sabedoria para nós? Tudo a gente depende de Deus, né, gente? O tempo inteiro a gente depende dEle. Fala, Jesus, me ajuda a ser sal e luz. Eu não quero perder o sabor. Eu quero ter a coragem de fazer as obras por sua causa. Eu quero ter a coragem de olhar para o meu irmão e falar, é meu irmão. Então eu estou comprometida com ele. Eu não vou cuidar de todos, mas daqueles que Ele colocar no meu caminho. Mas aqueles que Ele colocar no meu caminho, é o que diz Isaías. Ele está nu, veste ele. Ele está com fome, dá comida. Ele está com sede, dá água. Faça as obras da caridade, as obras da misericórdia. Por quê? Porque Jesus falou que estaria ali. E isso Jesus faria, então tem que fazer. Porque nós somos seguidores de Jesus. Então nós temos que levar o sabor e a luz. Nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que acolher uns aos outros. Nós temos que olhar nos olhos uns dos outros, dizer coragem. É assim. Nós não podemos deixar que o outro caia, desanime e não tenha força. Nós temos que ajudar o outro a caminhar. Estou com uma menininha lá que não está no meu setor. 8 anos de idade, linda, nunca adoeceu na vida. Foi brincar, de repente não conseguia mexer. É porque não é verdade, o tumor se manifestou na coluna e ela está paralítica. Aí me pediram a vaga, a gente conseguiu trazer e eu recebi uma mensagem do pessoal da oncologia que ela queria me conhecer. Aí eu fui lá e ela falou comigo assim, sabia que quando eu sinto muita dor, Jesus me faz um carinho? E o carinho dele é igual pompom. Pompom que deve ser aquela coisinha assim suave, fazendo assim no rosto dela. Eu falei com ela, pois é, mas eu vim te trazer uma companhia. Menino Jesus, de Praga, o que eu tinha eu levei. Falei, porque o menino Jesus teve 8 anos. Aí eu já não lembro disso. Ele teve a idade dos meninos. E a gente precisa ensinar as crianças a devoção ao menino Jesus. Falei, menino Jesus teve 8 anos. Então todo dia nós vamos ficar aqui. Você vai ficar com a imagem dele. Vocês dois vão fazer proeza, que eu tenho certeza. E eu vou vir cá todo dia fazer a oração do menino Jesus para você. Porque existe uma oração, existe um livro do Instituto Hesed da devoção ao menino Jesus. E dentro dessa devoção tem uma oração só para criança muito grave. Então eu vou lá e rezo com ela todo dia. Porque ela olhando para o menino Jesus, ela me conta assim, essa noite eu não tive dor. Fala, menino Jesus, cheguei lá domingo, ela estava com as pernas para cima colorindo. Falei, mas o que ele andou fazendo? Já está mexendo as pernas, que não vai precisar, começou a fazer quimioterapia, não vai precisar retirar o tumor, parou a compressão. Fala, vamos ver o que o menino Jesus vai fazer. A gente tem que ter ousadia. Por quê? Porque o amor é ousado. Não sou eu que determino o que Deus vai fazer. A gente pode interceder. A gente pode pedir, porque cremos. Eu sei do que ele pode fazer. Vocês conhecem a história do menino Jesus de Praga? Já leram o que ele já fez? Proeza, uma hora eu conto ela para vocês. Se vocês cansam, muito assunto. É fantástico, mas a gente desconhece a riqueza toda de Deus. Então, o menino Jesus, eu levo para os meus meninos. Porque o menino Jesus teve exatamente a idade de cada um deles. Então, com isso, você desperta o outro. Você desperta. As pessoas olham e falam, mas ela está aqui nessa correria com a ciência e de repente ela está aqui rezando com o povo. Sim, onde é que você vai? Vou rezar. É assim. Onde você vai?
Me chamaram outro dia lá no Vila da Serra. Família desesperada com uma criança de 8 meses com tumor cerebral. Cruel. Aí eu cheguei lá, o pessoal falou: Filó, você veio examinar? Eu falei: não, vim rezar. O povo nem respondeu. Ficou todo mundo mudo, todo mundo me olhando, paralisado. Né? Você veio fazer o quê? Rezar. O terço. Eu com o terço na mão. Fala que Jesus é escandaloso, né? Deixa o povo todo assustado. Fala o que você vai fazer. Porque Jesus faria a mesma coisa, só que ele chegava aqui, ele punha a menina de pé e eu rezo. Peço a intercessão da mãe, porque ela é mãe. E não pode esquecer de falar de Nossa Senhora. Tem que dar testemunho, fala com as mães lá no CTI. A única mulher que conhece a sua dor é Maria. Então é ela que você tem que aprender a invocar, para te sustentar, porque ela ficou firme. Nós somos fraquinhos. Por que a gente é fraco? Por quê? Porque a nossa vida de oração é vergonhosa. O dia que a gente reza um terço, você fala: não, rezei demais, gente. O que, minha filha, que você rezou um terço? Nossa vida de oração é horrorosa. Horrorosa. A cara nossa não queima. Então nós somos frágeis do ponto de vista espiritual, porque a gente não tem. Da mesma forma que você fala com uma criança: menino, come, senão você vai ficar fraco e vai adoecer. Eu te digo, se você não rezar, não se alimentar com a Eucaristia, com os sacramentos, você não tem força para dar testemunho de Deus. Tem? Não, a primeira soprada você caiu. Por que é fraco? Porque não tem vida de oração. Então nós sabemos, se a única coisa certa e verdadeira que nós temos na vida é Jesus, essa realidade espiritual que a gente não vê, mas sabemos que ela é real, e que vamos para Ele, por que a gente não cuida dela? A gente não cuida. A gente cuida do corpo, não estou falando para não cuidar do corpo, não. Cuida do corpo, dos cabelos, faz massagem, faz tudo, ginástica, faz tudo. Mas cuida da alma. Jesus fala: a única preocupação que você tem que ter é com o estado da sua alma, que eu posso buscar hoje. Mas a gente sempre acha que isso é para o desavisado. Nunca para nós, imagina. Então o quanto é preciso que a gente olhe, fala: Jesus, eu quero ser isso aqui que o Senhor falou com os discípulos. Eu quero ser o sal e eu quero ser a luz. Eu quero dar sabor. Eu quero pegar uma situação difícil e ajudar as pessoas a olhar com outros olhos. Eu quero ajudar uma mãe a andar. Eu quero mostrar para as pessoas que a vida tem dignidade, independente do estado que ela está, porque Deus habita ali. Tem que ter coragem. Tem que não ter vergonha de dar testemunho de um Deus que é vivo. Nós temos um dilema assim, né, dentro da medicina, que é a morte cerebral. Mas se dá o diagnóstico de morte cerebral, nós temos que dar dignidade até o fim. Dia que a gente faz isso lá no CTI. Para desligar tudo, tem oração, tem batismo se não foi batizado, tem a presença da família, deixa a família despedir, rezamos todo mundo, entregamos ao Senhor da vida e só assim desligamos. Por quê? Porque é sagrado. Mas como é que eu vou entender essa sacralidade do outro se eu não entendo que eu sou sagrada para Deus? Então o que eu quero de verdade, que eu gostaria de verdade que esse ano vocês experimentassem, é isso, essa expectativa de Jesus, que a gente não frustrasse a expectativa dele, de que a gente tivesse a ousadia de viver a nossa fé com profundidade, a nossa fé com consistência. Mas essa fé com consistência não pode ser por causa da minha experiência com Jesus, mas tem que ser da sua experiência com Ele. Compreende a diferença disso? É você que tem que saborear Jesus. É você que tem que ter essa sabedoria de entender que aquilo que enche o seu coração, aquilo que é verdade, que te alegra, isso sim é que dá sabor. O resto é ilusão. Vai ter que ter essa ousadia. Jesus deseja e Ele espera que a gente viva de verdade o sabor, que a gente possa se alegrar com a vida, né? Ter essa alegria com a vida, né? E não ser um bando de lamuriento que nunca nada está bom. Tudo tem alguma coisa que está errada. Quem sabe esse ano Deus nos concede a graça, porque a gente vai pedir, de viver uma vida com profundidade, sair dessa mesmice da nossa vida espiritual, para de verdade não só saborear as coisas, mas saborear a vida, degustar a vida e falar: que presente é esse que eu ganhei, ser convidada
a uma vida que é eterna. Por isso eu posso levar ao meu irmão, que ele tenha gosto quando ele está desanimado, falar: coragem, a vida é muito mais do que você imagina. É muito mais. A gente está preocupado com a subsistência, não está preocupado com a vida, né? Então, se lançar em Deus, não ter medo de viver com Ele, não ter medo de correr risco com Ele, falar: Senhor, me transforma para ser cristão de verdade, onde eu passar eu seja uma luz que possa iluminar. Eu chego em um ambiente e a luz chegou, não porque eu sou a luz, mas porque eu sou a faísca da luz, né? Que eu trouxe luz para os ambientes e pude revelar que mais que essa miséria que a gente possa, de situação a gente pode estar vivendo, a vida foi feita para muito mais. Então o desafio é nosso, pedir a Ele a graça de jamais perder o sabor que é Ele, nunca mais perdê-lo na vida, mas cada vez mais estreitar os laços com Ele, ser cada vez mais dele, deixar Ele cada vez mais nos possuir e falar: viva comigo uma vida que de verdade tenha gosto, que se permitir ser consumido, assim como a vela se queima para dar a luz, assim como o sal se perde, que a nossa vida seja consumida também, mas por causa dele, por amor a Ele. Aquele que perde a sua vida vai ganhá-la, não é assim? Então não ter medo disso, né? De ter uma vida que você sabe que se gastou, mas aonde ela se gastou? Em qual tráfico, né? Onde que ela foi consumida? O tempo passou, mas aonde? Como que eu gastei? Olhar para suas mãos e falar: como que eu gastei meu tempo, meus pés, aonde que eu andei? Se eu corri somente para as coisas de Deus, glória a Deus. Então entender isso, né? A questão é aonde a gente se consome, para quem eu estou envelhecendo, para quem eu vou me perdendo. Se a resposta for para Jesus, é para Ele mesmo que a gente vive. Nascemos para Ele, vivemos com Ele e vamos morrer para estar com Ele. Que Ele nos conceda, né? Nesse ano que a gente começa com muita alegria, a gente começa a reviver, a recontar e a falar com Ele: Jesus, estamos aqui, seus discípulos. Os discípulos, nós somos os frutos da sua redenção. Lá na cruz o Senhor olhou para nós e já sabia que a gente estaria aqui hoje, que o Senhor é Deus. Nós somos os frutos do seu sofrimento na cruz. Nos faça digno disso. Nos faça de verdade saborear o Senhor de tal forma, de avisar as pessoas: experimenta Deus, saboreia Deus. Deus tem gosto de doçura, né? Experimenta Ele, quanto Ele é cuidadoso, delicado, atencioso. Nos ajuda, Senhor. Queremos ser cristão de verdade, queremos que as pessoas nos olhem e falem: essa é cristã, essa crê. Queremos isso, mas sem a vossa graça, o que a gente pode? Nada, porque sem mim nada podeis fazer. Então que Deus, na infinita misericórdia, sob a intercessão de Nossa Senhora, que ela como mãe olhe para cada um de nós, que ela conhece os nossos corações e ela sabe quais são as graças que hoje, nesse momento, cada um de nós precisa, para que de verdade a gente possa ser o sal da terra e a luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.